A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Discipular Mais Talk. Já vai deixando um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E bora para mais uma aula. Lição de número 5. Igreja, uma família especial. A paz do Senhor. A todos que nos ouvem, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que é talvez um dos mais importantes para quem está no início da caminhada cristã. A igreja. E às vezes um pouco confuso também, né? Exato. Nesta lição que a gente está usando, o título já é um convite. Igreja, uma família especial. E a nossa proposta é essa. E além da imagem do prédio com uma torre e uma cruz, a gente quer descobrir juntos o que realmente significa ser igreja. É um ótimo ponto de partida. Porque para muita gente que chega, a igreja é isso. É um lugar, um endereço. Mas a ideia que a gente vai explorar hoje é muito mais profunda e, honestamente, muito mais empolgante. E qual seria a pergunta que vai nos guiar? Acho que a pergunta central é: por que a igreja é tão essencial na fé cristã? O que uma pessoa perde quando tenta viver a fé de forma isolada? Perfeito. Então, nossa missão aqui é essa, analisar os conceitos fundamentais desta lição. Vamos investigar a identidade da igreja, qual o propósito dela no plano de Deus e, principalmente, o que muda na nossa vida quando a gente entende que faz parte de algo maior. Isso. A gente pode focar em 3 pilares, então. A definição da igreja como um organismo vivo, Certo. a centralidade de Jesus nela e depois aquelas metáforas incríveis que ajudam a gente a entender nosso lugar nisso tudo. Ok. Vamos começar por essa ideia que, de cara, já quebra um pouco o que a gente pensa. A lição afirma que a igreja não é uma organização, mas um organismo vivo e divino. Confesso que isso soa um pouco abstrato. O que isso quer dizer na prática? Essa é a distinção mais importante de todas. Pensa assim, qual a diferença entre um prédio de escritórios e uma floresta? Ok. O prédio é uma organização. Foi projetado, construído, tem regras, hierarquia, salas. É uma estrutura humana, funcional, mas inanimada. Certo, sem vida própria. Exato. Já uma floresta é um organismo. É viva, respira, cresce, se adapta. As árvores, os animais, o solo, tá tudo interligado, sabe? Numa teia de vida complexa. Que analogia fantástica. Então, quando a lição diz que a igreja é um organismo vivo, Ela está dizendo que não é só uma estrutura criada por homens para administrar a religião. mas algo com vida própria, uma vida divina. Exatamente. E essa vida não vem dela mesma, vem de uma fonte externa. A lição é muito clara. A verdadeira igreja crê que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a fonte da vida desse organismo. Ah, e é por isso que se usa a metáfora do corpo de Cristo, que a gente vai ver depois. Perfeito. A igreja está viva porque está conectada a ele. E a finalidade dela, como organismo vivo, não é só existir, mas cumprir uma missão. A lição diz: anunciar a salvação dos pecadores e a união dos salvos a caminho da glória. Um organismo saudável se espalha, se reproduz. Isso muda tudo. Se é um organismo com uma missão, não pode ficar parado. E isso me leva a um ponto que a lição destaca e que eu acho muito relevante hoje, a ideia de uma igreja vencedora. A gente ouve isso e já pensa em mega igrejas, multidões, né? Pois é, mas não é isso que a lição aponta. E essa é uma correção de rota crucial. A lição define o sucesso, a vitória da igreja, não por números, mas pela fidelidade no cumprimento da missão recebida. Ou seja, uma pequena igreja numa comunidade remota, que está ativamente amando os vizinhos e compartilhando o evangelho, é, por essa definição, muito mais vencedora. do que uma catedral gigante cheia, mas que virou um clube social fechado. Exatamente. É aqui que fica bem interessante. A lição faz um alerta forte contra a igreja que se fecha dentro de 4 paredes. Ela tem que alcançar os pecadores onde eles estiverem. Mas aí surge um paradoxo, uma pergunta que muitos se fazem. Se a missão é lá fora, no mundo, por que insistir tanto em se reunir aqui dentro, no templo? Essa pergunta é fundamental. E a resposta conecta tudo. Imagina um time de Fórmula 1. A corrida, a missão,
é na pista, certo? Certo. Mas ninguém questiona a importância da garagem, dos boxes. É lá que o carro é abastecido, o pneu é trocado, a estratégia é definida. Onde o piloto se conecta com a equipe. Isso. Ir à igreja local é o nosso pit stop espiritual. Gostei disso. Então a reunião não é o fim, mas o meio. Não é o evento principal, mas o preparo para ele. Precisamente. A lição descreve a igreja local como o lugar onde os irmãos reunidos para adorar a Deus e compartilhar da sua fé encontram força. É onde o Espírito Santo, como diz aqui, socorre a muitos, especialmente nos momentos mais difíceis. Tentar cumprir a missão lá fora sem essa comunhão aqui dentro. É como tentar correr uma maratona sem nunca parar para beber água. Você até começa, mas não vai muito longe. E essa necessidade de estar junto não é uma invenção moderna, né? A lição nos lembra que isso está no DNA da igreja desde o primeiro dia. Sim, é um impulso original. Logo depois de Pentecostes, a primeira coisa que os novos convertidos fizeram foi Se unir. o livro de Atos, capítulo 2. Exato. Aquilo é uma fotografia da primeira comunidade. Eles não foram cada um para sua casa viver sua fé sozinho. Pelo contrário, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Eles entenderam na hora que a fé era para ser vivida em conjunto. E essa vida em conjunto tinha um propósito bem claro. A lição organiza isso em 3 pilares, que parecem um ciclo. É um ciclo virtuoso, exato. O primeiro pilar é a adoração a Deus. É o ato de se reunir para focar nele. Ok, o ponto de partida. Isso. Essa adoração, quando é genuína, leva para o segundo pilar, a edificação da igreja. Ao adorarem juntos, os membros se fortalecem, se encorajam. É o cuidado mútuo. E uma comunidade fortalecida e focada não consegue ficar parada. Não consegue. Ela transborda para o terceiro pilar, a evangelização do mundo. É o resultado natural. Adoração gera edificação, que impulsiona a evangelização. É nesse ciclo que, como diz a lição, se pode experimentar a alegria maravilhosa de Deus. Fica muito claro que ser parte da igreja é mais do que só frequentar um culto. É uma imersão. E para ajudar a gente a entender a profundidade disso, a lição usa umas imagens, umas metáforas muito poderosas. Vamos desempacotar a primeira, que talvez seja a mais acolhedora de todas. A igreja como a família de Deus. Essa é uma imagem transformadora. Muita gente chega à fé se sentindo, sei lá, sozinho, deslocado, órfão espiritualmente. E a primeira identidade que a Bíblia oferece é a de filho. A lição cita Efésios 2,19. Não sois mais estrangeiros, mas da família de Deus. O conceito central é a adoção, então. Exato, adoção. Não somos membros de um clube por mérito. Fomos adotados por meio de Jesus. Isso cria um senso de pertencimento que não depende do nosso desempenho, sabe? Mas da nossa posição. De repente, a pessoa tem um Pai celestial e uma infinidade de irmãos. Isso. É muito poderoso. É poderoso, mas, sendo um pouco o advogado do diabo, a palavra família pode ser complicada para algumas pessoas. Muitos têm experiências dolorosas com suas famílias de origem. Como essa metáfora funciona para quem vê família como um lugar de dor? Essa é uma observação muito importante e sensível. A lição não ignora que as igrejas, sendo feitas de pessoas imperfeitas, também têm seus conflitos. No entanto, o modelo para a família de Deus não é a nossa família biológica falha, mas a relação perfeita dentro da Trindade. O convite é para uma família que, embora vivida por gente quebrada, busca refletir o amor, o perdão, a aceitação do Pai. É uma família redentora, então. Curadas. É um ideal pelo qual a gente luta, não uma realidade perfeita que a gente já alcançou. Entendido. A segunda grande imagem é a do povo de Deus. Isso soa grandioso, histórico. O que essa identidade nos diz? Se família fala de intimidade e pertencimento, o povo fala de história e propósito. Essa metáfora nos conecta a uma narrativa que começou nossa há milhares de anos com Abraão. A gente se torna parte de algo muito maior. Muito maior. A lição nos mostra que a igreja é a continuação, a herdeira da promessa feita ao antigo Israel. Ela usa uma passagem fortíssima, de 1 Pedro 2,9.
Descreve esse povo como geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Nação Santa, parece que está falando de cidadania. É exatamente isso. Pensa nisso. Quando alguém se torna cidadão de um país, ganha uma nova identidade, herda uma história, uma cultura, direitos, deveres. Passa a pertencer. Isso. Ser do povo de Deus é receber uma cidadania celestial. Isso combate aquele sentimento de irrelevância, sabe? Sua vida, por menor que pareça, agora faz parte de um plano divino que atravessa séculos. A gente entra na grande história de Deus com a humanidade. Perfeito, é isso. Família, povo. E então a gente chega na terceira metáfora, que talvez seja a que mais enfatiza a nossa conexão uns com os outros: o corpo de Cristo. Sim, se a gente conectar tudo, essa imagem amarra as outras. Ela é a mais radical em termos de interdependência. A lição é muito clara. Cristo é a cabeça e nós, os crentes, somos os diferentes membros ligados à cabeça. O que significa na prática, então? É o fim do cristianismo individualista? Totalmente. É a ideia de que não existe um cristão freelancer, por assim dizer. Boa, gostei dessa. Tenta imaginar um cérebro tentando funcionar sem um coração para bombear sangue. Ou uma mão tentando pegar algo sem estar ligado a um braço. É impossível. A lição nos força a ver que cada pessoa na igreja tem uma função vital dada por Deus. Alguns são como os olhos, que veem e dão direção. Outros, como as mãos, que servem e trabalham. Outros, como os pés, que sustentam e levam o corpo adiante. E alguns podem se sentir como partes menos nobres ou visíveis, mas sem as quais o corpo todo sofre. É engraçado que, quando a gente pensa no corpo, todo mundo quer ser as partes importantes. O cérebro, o coração. Mas a lição nos lembra que até o dedinho do pé tem uma função essencial. Tenta andar em equilíbrio sem ele? Exatamente. E o mais importante, todos os membros, por mais diferentes que sejam, recebem seus comandos da mesma fonte, a cabeça, que é Cristo. A unidade não vem de todo mundo ser igual. Não, vem de todos estarem conectados e respondendo à mesma liderança. Um braço e uma perna são diferentes, mas numa pessoa saudável, trabalham em perfeita harmonia. Essa é a imagem. Uau, família, povo e corpo. São 3 maneiras diferentes de dizer que a vida cristã, ela simplesmente não foi projetada para ser uma jornada solitária. De jeito nenhum. Todas apontam para comunidade, conexão, propósito compartilhado e interdependência. Então, para amarrar tudo que a gente conversou, o que esta lição nos mostra é que a pergunta "o que é a igreja?" tem uma resposta muito mais rica do que "é o prédio na esquina". Muito mais. A igreja é um organismo vivo, pulsante. É a família de Deus na Terra oferecendo pertencimento. Uhum. É o povo de Deus nos dando uma história e uma identidade. E é o corpo de Cristo, onde cada um de nós encontra a sua função em conexão com os outros. E a missão de tudo isso? Clara. Levar a mensagem do Evangelho a todos. Perfeitamente resumido. E tudo isso nos leva, então, a uma reflexão final, uma questão que a lição deixa no ar. Isso levanta uma questão importante. A lição descreve a igreja com essas identidades coletivas tão poderosas: família, povo, corpo. A reflexão que fica é: como a participação ativa numa comunidade local pode transformar a compreensão individual da fé, mudando ela de uma experiência focada no eu e nas minhas necessidades para uma jornada vivida no nós e na nossa missão. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta análise. E como um conselho final, baseado em tudo que a gente viu, lembre-se que fazer parte da igreja é mais do que cumprir uma obrigação, é encontrar o seu lugar, é caminhar junto, crescer em comunhão e servir a um propósito que é infinitamente maior que nós mesmos. É aceitar o convite para pertencer à família, fazer parte do povo e encontrar sua função única no corpo de Cristo. A paz do Senhor. Chegamos ao final de mais uma aula. Curta o vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e fique atento às notificações. Fique na paz do Senhor, bons estudos e até o próximo Discipular Mais Talk. Tchau, tchau.